Então, o conceito de família agora, né, depois da questão lá daquela tagalada do conceito de relacionamento, ok? Então, para que serve a família do ponto de vista da cultura hindu/védica? Para sustentar a sociedade. Sustentar em que sentido? Sabe quando o padre católico fala a família é a base da sociedade. Se a família perece, a sociedade perece. Isso é uma frase xaniniana. E, em um certo grau, tem a sua verdade. Ok? Agora, qual é o conceito de família que a tradição hindu, não é exatamente védica, vai lá, mas a tradição hindu defende? É basicamente o seguinte: quem é os chefes da família? Meio que o avô e a avó, que estão suficientemente saudáveis e não tão gagás como é a nossa sociedade contemporânea. A gente estava fazendo uma consulta de vasto esses dias, aí, digamos assim, como que é feito o templo da família? Se uma família vai construir uma casa e etc., meio que o antebraço da avó e o antebraço do avô são considerados como unidades básicas para você multiplicar por um x e y, e aquilo dali dá o tamanho do que é a altura, o comprimento e a largura desse lugar onde vai ficar se vocês já foram na Índia, vocês sabem que tem meio que uns quartinhos pequenininhos que você entra, e praticamente não dá para dar a volta tanto ali, é só tipo um relicário, vamos colocar assim na nossa linguagem português, ok? Então, a estrutura familiar hindu, não tenho tanta certeza que eu posso chamar isso de védico, mas hindu vai de boa, ela depende da seguinte ideia: existe mais ou menos umas 4 ou 5 adultas mulheres morando naquele hub, mais ou menos uns 4 ou 5 homens adultos morando naquele hub, pelo menos, e um monte de crianças não adultas com um número indefinido morando naquele hub. Ok? Isso dá, gente, com que você, digamos assim, faça gui todo dia, que você faça compra de mercado todo dia, que você tenha comida fresca todo dia, ok? E que você tenha a noção de que se uma mulher está menstruada, vai ter, digamos assim, as tias ali dentro, etc. Ah, mas tem briga de família, não sei o que, etc. Então, a nossa visão ocidental é que a sua vida é sua e você faz meio que dela o que bem entender. Isso é uma visão meio rahuniana, meio budaniana, meio shukraniana. A visão do Shana é: que porra é essa? O que você acha que você é para querer e ter o que você quer? Ô mamão, você só é o que você é porque uma sociedade te sustenta há muito tempo. Uma mãe e um pai, pelo menos, tiveram que ralar muito para você ser algum treco que não morreu de fome nos seus pelo menos 8 anos de vida. O ser humano, ele tem uma velocidade de amadurecimento funcional até chegar aos 8 muito baixa. Se você for uma girafa, até você, digamos assim, pensa sobre o assunto. Mas a gente, durante 5, 6, 7, 8 anos, é um ser muito indefeso, incapaz. E se não for uma sociedade te upbringing, te trazendo a um mínimo funcional, você já era. Você não tem a menor chance de se virar. Ok? Então, dentro de uma visão xaniniana de sociedade, que a gente, do ponto de vista ocidental, poderia chamar de uma visão meio que judaica, você só existe porque a tua família te protegeu, enquanto você era jovem o suficiente. E você só vai, de alguma forma, continuar sobrevivendo com qualidade se você proteger quem, digamos, veio antes de você e proteger quem veio depois de você. Quando você se torna adulto, a sua função existencial maior é proteger os mais jovens e os mais velhos na forma de gastar a tua energia para trabalhar. Os mais velhos, a terceira geração, a geração dos avós, elas devem estar, de alguma forma, como guardiãos da sabedoria daquele povo, daquele local, daquela família. Estarem fazendo os rituais
de adoração ou de louvação ou qualquer coisa que seja com mais calma, enquanto que o pai está só chegando ali, botando tiro na cabeça e passando não sei o que, etc., indo para o trabalho, não sei o que, etc. Mas quem cria os netos dentro desse paradigma é fundamentalmente o avô e a avó. Não quer dizer que a mãe não tenha nenhum papel nisso. E nem quer dizer que necessariamente a mãe precise estar trabalhando fora de casa. Mas o papel de ter pessoas anciãs na casa, e não exatamente velhas, faz com que valores morais, atenção para a palavra, valores morais sejam coerentes na vida daquelas pessoas. Por que acontece quando a gente vai para uma escola? Um ano uma tia é X, outro ano seguinte outra tia é Y. Ah, mas na Waldorf não é assim. Uma tia pega uma turma e vai. É porque é uma escola mais xaniniana. Porque sabe que tem que ter essa relação de tempo, de forma em que aquela pessoa é uma referência de valores morais para aquela criança. E não na primeira série é tia Márcia, depois é tia Eugênia e depois é tia não sei o quê. Isso, do ponto de vista social, é uma grande bagunça. Porque a criança, cada ano, está aprendendo valores sociais de uma pessoa que se... Atenção para a palavra. Que se comporta de uma forma diferente. E uma criança, você pode falar o quanto que você quiser. A mãe está escovando o dente da criança, dando banho, cozinhando, só nos perrengues. Não, a mãe ela pode estar cuidando muito do processo da comida. Porque do ponto de vista do que a gente está conversando, fazer comida dentro dessa cultura é você processar o alimento e não exatamente você comprar industrializado. Se você tem que descascar, moer, não sei o que, etc., a gente fazer comida dá uma trampa. É porque a gente não tem mais essa vivência dado o nosso mundo de petróleo e eletricidade, ok? Mas do ponto de vista de uma cultura hindu pré-petróleo e pré-eletricidade, se você não tem uma pessoa dedicada full time em transformar planta em comida, aquilo ali a conta não fecha. Não existe supermercado para você, digamos assim, fazer essa festa. Você vai na feira e você compra um monte de coisa que está em grão ainda e olha lá se tiver um moinho para fazer esse trabalho para você. Senão você vai pilar em casa, ok? Bom, mas voltando a esse aspecto da criação, a criança ela aprende muito mais pelo comportamento que ela vê dos adultos do que o adulto fala da boca para ela. Então, se em cada série a criança está vendo um comportamento de adulto diferente, por mais que o discurso seja relativamente parecido, o que a criança, principalmente até uns 8, 9 anos de idade, registra como comportamento, é o comportamento símil. Ela vê as costas do pai, vê as costas da mãe no sentido de que a mãe não sabe que está ensinando aquilo, mas ele faz o comportamento, não o que é dito que é certo, mas o que na prática é feito. Ok? Então, quando você tem uma avó que está sempre com o filho, um avô e etc., com o neto, né? Isso ajuda a você ter uma noção de qual é o comportamento estável que aquela família vai aprender. Se aquele comportamento é muito benéfico ou não, já é um outro papo. Mas, no geral, as pessoas que são mais anciãs, elas já têm mais experiência de vida e menos, digamos assim, hormônio atrapalhando, para serem mais sensatas. Do ponto de vista médio, é aceitável a gente dizer que pessoas de 50, 60 anos de idade são pessoas mais vividas, são pessoas mais sensatas, são pessoas mais prudentes, porque são pessoas de mais idade, porque o joelho já não funciona da mesma forma, porque elas precisam ter uma postura mais calculada, mais chane na vida. Ok? Quando a gente tem uma sociedade onde as crianças estão sendo criadas por adultos e não por anciões, a sociedade fica muito rajásica. A sociedade está toda hora batendo cabeça para um lado e para o outro. E por outro lado, os anciões não estão transmitindo não só a sabedoria de vida deles, mas a sabedoria das gerações, que quando eles eram netos, eles estavam aprendendo com os avós. Então, no momento em que a gente destrói a relação neto-avô, e o avô é só uma pessoa para estragar o neto, que é meio que a nossa visão contemporânea, sabe? Para atender todos. Não estou defendendo que o nosso comportamento de avô hoje em dia seja válido, gente. Mas estamos usando aqui a palavra ancião, ok? Quando os anciões, eles são guardiões
da educação moral da sociedade, isso tem um impacto gigantesco da pessoa entender a seguinte ideia: você vai ficar velho um dia. E se você não for uma pessoa decente, você vai ficar na sarjeta. Não vai ter, digamos assim, casa de aposentado para você ser uma pessoa que não foi dármica. Essa frase é meio forte, mas vá lá. Você não foi dármico o suficiente para quando você ficar velho, as pessoas te verem como ancião. Porque ancião não é um status que a tua idade te garante. Ancião é um status que a tua sabedoria, a tua postura de vida te garante. E isso é um aspecto importante do Shani no sentido da preservação da decência moral de uma sociedade. Coisas que hoje em dia a gente acha como antiquado, retrógrado, sabe? Tipo, coisa de gente brega. Porque a nossa sociedade é muito uma sociedade na base do eu. E o que você vê? Você vê o papel desintegrador do Rahu, onde todo mundo está pensando no eu, etc. E casa, descasa. Gente, eu não estou defendendo aqui que a gente nunca possa se separar, ok? Mas dentro da cultura védica, você não se casa com o outro. Não vou dizer dentro da cultura védica, vamos falar dentro da cultura hindu, que isso é mais apropriado. Você é casado com outra pessoa. Porque o casamento não é para você ter sexo e filho em si. O casamento é para você preservar a sociedade. A gente fala, mas é uma sociedade muito arbitrária, o teu pai que escolhe. E você tem lá maturidade para saber com quem que você vai casar? É muito fácil a gente inverter o discurso, ok? Quantos casamentos a gente tem na nossa sociedade da década de 70, com pílula anticoncepcional e etc e tal, onde a gente vê o resultado de um casamento na base do hormônio, na base da atração sexual. Depois que passa 6 meses... Mesmo que tenha engravidado, o inferno começa a tocar. I can't get no, tarará. Sabe, o Rolling Stone bombando lá no Maracanã. Por quê? Porque, a gente não considerou a nossa família quando a gente foi casar. Então, do ponto de vista da cultura hindu, se a tua esposa não bate, digamos assim, com a sogra dela, isso vai ser um inferno, porque elas vão conviver juntas. Eu não sei se foi num contexto brasileiro que eu escutei isso, mas eu acho que foi. Ela falou alguma coisa assim: casamento para funcionar, a sogra precisa gostar da nora. Teoricamente, o sogro gostar do genro também, ok? Mas dentro do conceito da família hindu, onde a mulher saía da casa da mãe e ia para a casa do marido, não estou defendendo que isso é certo, nem nada, e que tem que ser assim. Só estou dizendo que era meio que assim. As implicações familiares do teu casamento são gigantescas. Pergunta: quem quando casa, a vida familiar anterior continua a mesma de quando casou? Não continua, gente, porque por definição, quando você casa na nossa cultura ocidental, a sua aliança fundamental meio que tem que ser com a tua esposa ou com o teu marido. Porque senão, tipo, você só vive num apartamento sozinho com ele. Você não vive, digamos assim, num clã. Se você não fechar, digamos assim, aliança no teu apartamento com o teu par, o negócio, a roupa não vai lavar, a conta não vai pagar, você e o seu marido é quem dá conta do apartamento, certo? E cada um vai ter que, assim, se você tem 4 ou 5 filhos, 4 ou 5 filhos vão ter que pagar 4 ou 5 cozinhas, 4 ou 5 salas, 4 ou 5 banheiros, não sei o que, etc e tal, que do ponto de vista da escala, parece ser razoável. A noção de que nós, macacos, no planeta dos macacos, vivemos melhor em número de 20. 20 é um número bastante funcional para, digamos assim, os macacos, eles conseguirem ter ganhos de escala sem ter perdas de escala. Depois de uns 20, 30 e etc., não importa se é ecovila ou o que seja, começa a ser difícil manter a integração filosófica daquela sociedade. Já deixa de ser um clã e passa a ser um negócio um pouco maior que isso. Aí o que você faz? Você faz patotas de 20, que de vez em quando se encontram e etc e tal. Mas ter essa unidade, digamos assim, esse mínimo operacional viável, faz parte da sustentação onde os trabalhos de que quando um chefe de família fica doente, ou quando uma mãe de família fica doente, tem outro chefe de família e uma outra mãe de família no mesmo clã,
na mesma patota, para meio que ser o que a gente hoje em dia modernamente chama de rede de apoio. É claro que esses clãs, eles podem se intercomunicar também, você ter de uma outra cidade, etc. Não estou dizendo que necessariamente tem que ser 20, mas essa noção da gente de tirar o avô da cena, os avós, e tipo deixar a ideia de que um pai e mãe é suficiente para criar um filho, a cultura hindu tem uma frase que é muito válida assim, né? E não é só hindu, que é chinesa também para se criar, não é para se criar, para se educar, para se, a noção de raise aqui em inglês é para se formar uma criança, no sentido assim, transformar ela em adulta, é necessário uma vila. Não é necessário um pai e uma mãe. Se a gente está querendo, digamos assim, ter uma educação de valores morais, deixando o filho com babá, deixando o filho com escola, basta a gente ver a tragédia que é o nosso mundo contemporâneo. Um monte de gente não tem noção de que a gente faz parte de um formigueiro. A gente somos seres, digamos, alienados da nossa condição formiguinhas. Na verdade, a gente é formiguinhas e quer ser formiguinhas. Eu não sei se vocês lembram desse desenho. Mas a gente tem uma noção de que, tipo, sou eu que tenho que fazer o que eu quero da minha vida e o mundo meio que se dane. Eu mando da porta para dentro e é eu e minha esposa me matando aqui dia sim, dia não. Mas de resto, de tipo, cada apartamento tá com o seu inferno de casais ali. Não tô dizendo que essa combinação não tem um outro casal que funcione bem. Mas do ponto de vista do que a gente está falando, xaninianamente, isso daqui é estruturalmente mal desenhado. A não ser em casos excepcionais vai funcionar. Mas na regra, as pessoas põem máscara de que está tudo bem, etc., quando tem evento social, mas basta, digamos assim, fechar a porta que o pandemônio volta a tocar. Por quê? Porque a gente está tentando fazer um milagre, que é tipo educar. Criar é fácil, mas educar crianças com um valor moral poderoso na base do pai e da mãe só. No mínimo, a mãe vai ter que, de alguma forma, ou o pai, mas que seja, algum dos dois vai ter que sacrificar o mundo profissional para poder ter um mundo familiar. Não dá para os dois estarem trabalhando fora e botando a criança na escola Waldorf e achar que a escola Waldorf vai fazer um milagre da existência. Pode ser bem melhor, em um certo sentido. Mas não necessariamente aquilo dali fecha a conta. A sociedade está estruturalmente envenenada por um individualismo que o Shani olha e fala, vai dar merda. Essa criança vai ter valores morais fracos. Ela vai fazer merda durante a vida dela. Bom, pro pessoal do YouTube, esse Namastedex aqui é um oferecimento do nosso relógio do Karma 2022, edição Grahas. Vamos lá.